Ora, ainda de pé, continuamos a louvar ao Senhor com o hino, rocha e terra. Vamos curvar as nossas cabeças para uma oração. Bom Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, porque nos permites que possamos estar aqui para ouvir a Tua Palavra e para abrir os nossos corações ao Teu entendimento e seguirmos os Teus passos, Senhor. Fica connosco neste dia, fica com as nossas famílias, fica com aqueles que não podem estar por qualquer motivo, Senhor, e também com aqueles que estão longe. Fica por eles, olha por eles e faz com que seja feita sempre a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado, eu dispenso e agradeço. Amém. Amém. Eu vou que estou para trazer a mensagem. Irmãos, vamos então abrir a Bíblia ao livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E começando no versículo 28, está bem? Romanos, capítulo 8 e versículo 28. E vamos pôr de pé para pedir a bênção de Deus para a mensagem. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestina, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Presos sentados. Ora, meus irmãos, nós hoje vamos estudar o texto que lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, em que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o tema de mensagem de hoje é o seguinte: Deus transforma os males que às vezes aparecem na nossa vida em bênçãos. E esta mensagem é para aqueles que realmente têm fé em Deus. Reparem bem que o texto diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. A pergunta que nós vamos fazer é: será que realmente eu amo a Deus? Que mensagem para aqueles que amam a Deus. E eles amam a Deus porquê? Eles amam a Deus porque realmente têm aceitado pela fé que Deus os amou tanto que deu o seu Filho na cruz para nos salvar dos nossos pecados. É o que lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós amamos a Deus porque queremos que isto é verdade. Queremos que realmente o amor de Deus é tão grande que Ele, embora nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores, Ele permitiu que o seu Filho sofresse tanto e morresse naquela cruz e pagasse a nossa dívida dos nossos pecados e nos garantiu que quem crê que realmente Ele é o nosso Salvador, nós somos perdoados dos nossos pecados e recebemos o presente da vida eterna. E tal fé transborda no nosso coração e nós temos amor para com Deus. E estamos cheios de gratidão que Ele fez isso para nós. Portanto, esta mensagem é para que tenham fé. Se a pessoa não tem fé, claramente Deus enviou o seu Filho para o salvar, esta mensagem não tem nenhum valor para essa pessoa. Que ela nem aceita, claramente Deus pode transformar os males em bênçãos. Nós hoje vamos examinar vários cristãos do Velho Testamento e do Novo Testamento para mostrar realmente aquilo que lemos aqui é verdade. E a primeira pessoa que nós vamos examinar é José, no Velho Testamento. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 37. O livro de Gênesis, capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 37. E vamos examinar um servo de Deus. Como realmente Deus transformou o mal que ele passou em grandes bênçãos. Gênesis capítulo 37, começando do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui há uma lição para nós aprendermos. Quem é pai e é mãe nunca devem pôr um filho mais favorito do que o outro filho, mas devem tratá-los da mesma maneira. Foi uma coisa que minha mãe me ensinou a mim. Ela tinha um irmão e ela sempre tratou os dois da mesma maneira, igual. Isto é muito importante. Um pai que põe um filho acima do outro filho está com problemas para aquele filho. E reparem que José teve problemas sérios. Porque devido ao facto que Jacó fez uma túnica com cores para mostrar aos filhos: este é o meu filho que eu amo muito, isto causou uma divisão logo em casa. Os irmãos não podiam olhar para ele com boa cara. Estavam sempre contra ele. Por causa daquilo que o facto que o pai o pôs a ele como o filho favorito. E então a vida de José tornou-se bem má para ele. Vamos ler então o que lemos aqui. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos me rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos, por suas palavras. Coitado de José, não devia ter contado os sonhos aos irmãos. Devia estar calado. Mas foi contar aos irmãos, ainda mais aborrecidos ficaram com ele. Afinal, até sonhas que vais ter poder sobre nós. Maus eles sabiam que muitos anos mais tarde isto havia de acontecer. Mas José, coitado, não pensou bem. Era novo. Tinha 17 anos. Versículo
9. E sonhou ainda outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Os seus irmãos, pois, o invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apresentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apresentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Bora vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Edom. E José veio a Siquém. Até pôs um filho para espiar os outros filhos. Uma coisa que não se vai fazer. Não vou ler o resto do capítulo, os irmãos podem ler para casa. Vou contar o resto da história. Quando os irmãos viram José vindo ao longe, eles estavam tão cheios de ódio contra aquele irmão que eles planearam a morte dele. E pensaram: quando ele chegar aqui, ele vai morrer. E um irmão disse: Não. Ponha na cova, porque ele queria socorrer o irmão. E depois outro irmão disse o seguinte: Para que estar a matá-lo? Está ali uma caravana que vai ao Egito, vamos vender o nosso irmão como escravo. E venderam José com 20 moedas de prata à caravana dos ismaelitas. E com a idade de 17 anos, José começou a passar tribulações. Quando chegou ao Egito, foi vendido ao capitão do rei Faraó, a Potifar. E a Bíblia diz assim: E Deus estava com José. Embora ele estava passando por tribulações, mas a Bíblia diz: E Deus estava com José. E quando o capitão pôs José fazendo o trabalho lá, ele reparou que tudo que José fazia a progredia. Ele pensou: Este rapaz tem uma bênção formidável. Então pôs a ele como chefe da sua casa e de tudo que tinha. E a Bíblia diz que quando ele pôs a José como chefe da casa, que Deus progrediu e abençoou a casa deste capitão. O diabo viu aquilo e tentou José. A mulher do capitão começou a tentar José ter uma relação ilícita com ele. E ele sempre a recusava. Um dia ela mandou os criados todos para fora de casa e disse a José: Olha, estamos aqui os dois sozinhos, ninguém vai ver nada. Deita-te comigo. E ele disse: Como é que eu, tendo um encargo dado-me a mim do teu marido, eu não posso pecar contra ele? E como é que eu posso fazer uma coisa que Deus está vendo lá no céu? Eu não posso fazer isso. Já ficou toda zangada com ele, pegou no vestido dele, ele saiu e ela gritou, e eles vieram: Olha, estás a ver que este escravo quis abusar em mim. O marido, quando chegou a casa, ela acusou que José queria abusar a ele, e o marido ficou tão zangado, foi meter José na prisão do palácio do rei. Pôs na prisão injustamente. E a Bíblia diz assim: E Deus estava com José. Mesmo na prisão, Deus abençoou José. E a pessoa que estava à frente da prisão pôs a José para tomar conta dos prisioneiros. E mais tarde, 2 servos do rei Faraó foram postos naquela prisão. Foi o padeiro e o homem que tinha o copeiro. E depois o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E ficaram preocupados. E José olhou para eles: Há algum problema? E eles disseram: Tivemos um sonho, ninguém sabe a interpretação do sonho. Então contem cá o sonho. Contaram o sonho a José. E José disse ao copeiro: Olha, daqui a 3 dias o rei Faraó vai-te chamar e tu vais para o teu trabalho outra vez. E o padeiro viu aquilo: Bem, está bom.
E então o padre pediu, então e ele? Daqui a 3 dias vai ser chamado e o rei Faraó, infelizmente, vai-te enforcar e vais morrer. E tal e qual como José interpretou o sonho, aconteceu. Antes do copeiro ir-se embora, José disse ao copeiro, por favor, lembra-te de mim que eu estou aqui inocentemente. O homem esqueceu-se de José. Anos passaram e o rei Faraó teve um sonho. Neste sonho ele viu 7 vacas muito gordas e de repente viu 7 vacas muito magras e as 7 vacas muito magras comeram as 7 vacas muito gordas. Depois viu 7 espigas muito gordas e fortes. Depois viu 7 espigas muito fracas. E as 7 espigas fracas comeram as 7 espigas fortes. O rei Faraó chamou os sábios do seu reino, contou-lhe os sonhos, ninguém sabia a interpretação. Então o copeiro mor disse, olha rei, há uns anos atrás, tu lançaste a mim e o meu amigo, o padeiro, na prisão. Nós tivemos uns sonhos. Contámos o sonho a um jovem que estava lá e sabe que ele conseguiu interpretar o sonho e exatamente como ele interpretou, assim aconteceu. O rei Faraó disse, é assim, então chamei esse homem. Lá lavaram José, barbearam, fizeram um vestido novo, tudo isso. Apresentou-se perante o rei e o rei disse, ouvi dizer que tens o poder para interpretar sonhos. E José disse, não, rei, eu não tenho nenhum poder. Deus é quem eu amo e sigo. É que tem poder. O rei Faraó contou-lhe o sonho e José disse assim, olha, rei, os 2 sonhos que você teve é só um sonho. É só um sonho. Deus apareceu assim e falou para consigo. 7 vacas muito gordas. São 7 anos que vai haver tanta fartura de comida aqui no Egito como nunca houve no passado. Mas as 7 vacas magras, logo a seguir, vai ser 7 anos de grande fome como nunca houve. As 7 espigas fortes é a mesma coisa. 7 anos de grande fartura e 7 espigas fracas são 7 anos também de fome. Eu aconselho, disse o José, vocês escolham um homem sábio, com 7 anos de grande fartura, possa colher a comida toda em celeiros, para quando vier a fome, haja comida para as pessoas. E vai o rei Faraó, olhou para os seus oficiais e disse, e quem é o homem que nós sabemos que é tão sábio como este homem tem um Deus que lhe mostra estas coisas? E o rei Faraó pôs José como o 2º homem mais poderoso do mundo antigo. Sabe que idade é que José tinha quando saiu da prisão? 30 anos. Saiu de sua casa como escravo aos 17 anos. 13 anos que este homem pensava, mas porquê é que isto aconteceu a mim? Porquê é que os meus irmãos me venderam como escravo? Eu estava a servir a Deus e recusei-me a fazer um bocado daquela mulher porque aquela me condenou injustamente. Porquê é que eu estive na prisão de tantos anos? Considero que, de vez em quando, os pensamentos vinham à cabeça dele. Mas porquê? Sabe, queridos irmãos, que mais tarde José compreendeu tudo. Ele compreendeu tudo. Ele foi posto como o 2º homem mais poderoso da nação do Egito. E ali ele governava a nação. O rei Faraó só andava a brincar e ele ali a trabalhar. Uns 7 anos de fartura vieram, José, com a sua sabedoria de Deus, ajuntou a comida toda que podia, os celeiros. Depois veio a fome. E quando a fome veio não só na terra do Egito, veio também nas outras nações à volta. A Palestina tinha fome. E Jacó, o pai dele, não sabendo que o filho ainda era vivo, disse aos seus irmãos, vão à terra do Egito ouvir dizer que há lá comida. E então, mas ficou um filho mais novo, que foi Benjamim. Ele não deixou a Benjamim ir. E quando os irmãos
de José chegaram ao Egito, José estava lá à frente e viu os irmãos, conheceu-os logo. Mas ele já estava transformado, está claro. Eles não souberam que José era o governante do Egito. E eles abaixaram-se, irmãos, diante de José. E José lembrou-se do sonho que teve com o dinheiro. Os molhos bregando-se diante do molho dela. Ele viu, isto é o cumprimento do sonho que eu tive. Não vou ler tudo, irmãos, é só para mostrar a vocês. Que José depois manifestou-se a ele. Disse, eu sou José. Vocês virem destes para a terra do Egito. Ficaram cheios de medo. Pensaram, nós vamos morrer hoje. Aquilo que a gente fez foi terrível. Mas José disse, não temo. Não temo porque Deus transformou o vosso mal em bênçãos. Se eu não estivesse aqui, eu ia morrer. E vocês iam morrer também. E milhões de pessoas iam morrer. Mas Deus me pôs aqui. Usou vocês para que eu estivesse aqui. Para que eu não morra, nem o nosso pai morra, nem os vossos filhos morram, nem milhões de pessoas morram. Deus transformou o mal em bênçãos. É o que lemos em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Em que Deus nos diz lá claramente que tudo o que acontece na nossa vida, Deus transforma para o nosso bem. Para o nosso bem. Vamos olhar para outra pessoa em que Deus usou o mal em bênçãos. Vamos agora em Filipenses capítulo 1. Filipenses, vamos ao Novo Testamento. E vamos ler Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 e versículos 12. E vamos ver como é que Deus transformou o mal que veio sobre o apóstolo Paulo em grandes bênçãos. Portanto, Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito dos evangelhos. O que é que aconteceu, afinal, ao apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi acusado injustamente e foi parar à prisão. E estava na prisão com correntes. Há pessoas, quando as coisas acontecem mal, começam a pensar que Deus os abandonou. Paulo nunca fez isso. Um homem na prisão, maltratado, escreveu uma carta aos cristãos da igreja de Filipenses para os confortar. E para dizer a eles, não se preocupem comigo, que o mal que veio sobre mim, eu estava usando para o bem. Reparem bem. Versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que a minha prisão em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo está em Roma, prisioneiro na prisão. E em vez de estar sentindo dó de si próprio e deprimido, o homem está com força espiritual e trabalhando para Deus. E na própria prisão está espalhando o Evangelho para que os guardas pretorianos, e quem são os guardas pretorianos? São os guardas do Imperador de Roma, irmãos. Do Imperador de Roma. Deus está usando este homem para evangelizar os guardas do Imperador de Roma. Então está dizendo, Deus tem transformado o mal que fizeram a mim para bem. Estou espalhando a palavra de Deus aos próprios guardas de Roma. E depois ele continua, no versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E quando os cristãos viram a força e o ânimo que o apóstolo Paulo tinha na prisão, espalhando o Evangelho,
eles estavam cá fora libertados, aquilo deu uma força enorme para eles também pregarem o Evangelho às outras pessoas também. Como Deus usou o mal que conhecido a ele para ajudar as pessoas lá fora a terem força para pregar o Evangelho de Cristo. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo. E me regozijarei e ainda. Pois sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Que está o apóstolo Paulo confiando em Deus completamente, no meio dos males que fizeram a ele. Ora, meus irmãos, sabe quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu naquela prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas. 2000 anos se passaram que Paulo escreveu esta carta na prisão. E sabe que milhões de pessoas, através dos milhares de anos, têm lido as cartas que o apóstolo Paulo escreveu guiado por Deus. Vai ser uma bênção enorme para as pessoas. Como Deus transforma os maus que as pessoas fazem contra os filhos de Deus em bênçãos. Em bênçãos. Vamos olhar para o outro lado. Vamos agora para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo. Na Bíblia. O livro de Êxodo, capítulo 2. Portanto, Êxodo, capítulo 2. Bem, começando o capítulo 1 e versículo 22. Êxodo, capítulo 1 e versículo 22. Então ordenou o faraó, este faraó que está aqui lendo, não é o faraó no tempo de José. É um faraó que viveu mais ou menos 400 anos depois. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Ora, se você fosse um pai ou uma mãe que vivesse naquele tempo, e o governador, cheio de poder, mandasse que os seus filhos, bebés, fossem lançados no rio para morrer, como é que você sentia, senhores? Aquele homem faraó era um homem cruel, um homem sem compaixão, um homem que pensava que a nação de Israel estava tornando-se forte no seu país e ele queria ver se conseguia enfraquecer esta nação. Primeiramente, ele disse às parteiras hebraicas: quando um bebê macho nascer, mata esse bebê. Se for um bebê fêmea, ela vive, mas o macho mata. Elas não fizeram isso. Recusaram-se fazer isso. Temeram a Deus e não fizeram isso. E quando o faraó viu que as parteiras não estavam fazendo o seu trabalho, ele mandou um mandamento. Disse: qualquer casal que tiver um filho macho que nasce, é lançado no rio. Todos estavam cheios de medo. Então reparem, Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumes com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio,
e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu uma arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão. Dele disse: dos meninos dos hebreus é este? E então disse a sua irmã, à filha de Faraó: irei eu chamar uma ama dos hebreus que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Eu acho isto muito interessante, irmãos. E até me rio. O rei Faraó mandou matar os bebés machos. Este casal, do tribo de Levi, teve um menino, um bebé, e por 3 meses ela escondeu o bebé, com medo que soubessem que ela tinha o bebé macho. Ao fim de 3 meses ela fez um cabaz, meteu o menino lá dentro e disse à filha: olha, vê para onde é que o cabaz vai. E a filha foi guiada, e a filha de Faraó, viu o cabaz, abriu o cabaz e viu o menino a chorar, e ter compaixão da criança. E Deus guiou aquela filha de Faraó para que a própria mãe do filho criasse o filho. E até pagou-lhe. Pagou-lhe o preço para ela tomar conta do seu próprio filho. Como Deus transformou o mal em bênçãos. E foi um bom preço que ela deu, porque, está claro, ela era a filha de Faraó. Quando Moisés tornou-se já mais grande, vamos ver o resto. No versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Eu acho isto muito interessante, e não sabe porquê. Porque Moisés foi criado pela sua mãe quando era criança. E depois foi adotado pela princesa, que era a filha do Faraó. E Moisés foi ensinado nas escolas excelentes da terra do Egito. Aprendeu a ler, a escrever, usando a própria escola do rei Faraó, que queria fazer mal a quem? A Israel. Os irmãos sabem que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por quem? Por Moisés. A Bíblia foi escrita por Moisés. Os primeiros 5 livros. Deus transformou o mal deste Faraó em uma bênção para a nação de Israel e para nós também. Porque, meus irmãos, isto aconteceu 1500 anos antes de Cristo ter nascido, e nós estamos lendo os livros que Moisés escreveu 3500 anos depois. Que é uma bênção para nós e para milhões de pessoas. Também a literatura fora da Bíblia nos diz que Moisés não somente foi criado nas escolas da terra do Egito, mas foi um general na tropa do exército do Egito. Este homem aprendeu a ser um líder de uma nação. Sem ele saber, Deus estava treinando a Moisés para o trabalho que ele tinha para ele fazer. Na idade de 40 anos, Moisés não pensou bem no que estava fazendo, viu um israelita ser maltratado no Egito e socorreu o israelita e matou o egípcio. Escondeu. No outro dia viu 2 israelitas lutarem um contra o outro e disseram: não façam isso. E um deles disse: queres fazer a mim o que tu fizeste ao Egito? Eu também. E Moisés fugiu imediatamente do Egito, porque
eu sabia que ia morrer. Fugiu, foi para o deserto, teve lá 40 anos a tomar conta de quê? De ovelhas. Deus treinou José na terra do Egito, na educação e na liderança do país. E depois treinou José a ser humilde por 40 anos no deserto. Ao fim dos 40 anos no deserto, Deus aparece a José. Ele ouviu um arbusto arder com fogo. Mas o arbusto não estava sendo devastado. E Moisés ficou todo surpreendido. Olhou para o arbusto e quis aproximar-se, e uma voz veio do céu e disse: não, tira as tuas alpacas, este lugar é santo. E Deus naquele dia chamou Moisés para ser líder, para buscar os líderes fora da terra. E Moisés disse: eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Podes, eu vou estar contigo. Eu vou te auxiliar. Ora, meus irmãos, Deus usou Moisés através dos maus que fizeram a Moisés. Deus usou Moisés para libertar uma nação inteira que era escrava na terra do Egito. Deus transforma os maus em bênçãos. 3.500 anos depois, estou eu aqui a ler convosco o livro que Moisés escreveu. Os irmãos sabem que este livro aqui tem não somente a lei do Senhor, mas tem profecias que falam acerca de Jesus. Quando Deus usou um homem deste que estava sendo condenado à morte, mas que Deus o salvou do rio, permitiu que a própria filha do rei Faraó tomasse conta deste menino, se tornasse um homem que mais tarde havia de libertar os israelitas da escravidão. Deus transforma maus em bênçãos. Mas vamos a outro homem. David. Os irmãos sabem a história do rei David, acerca de como ele lutou contra Golias. E como ninguém queria lutar contra Golias, estavam cheios de medo. E o rei Saul ouviu dizer que havia um jovem que queria lutar contra Golias. Então chamou a David. E quando viu aquele jovem, disse: tu não podes lutar contra este gigante. Tu nunca lutaste contra ninguém. Este homem já matou muitos homens. Ele é um homem de guerra. Tu vais morrer. E vai David e disse: oh rei, não se preocupe comigo, rei Saul, porque eu sou pastor de ovelhas. E um dia um leão atacou as minhas ovelhas e eu fui e socorri aquela ovelha e matei aquele leão com a ajuda de Deus. Noutra altura, um urso atacou o rebanho e eu fui atrás do urso e matei o urso e socorri as ovelhas. Ora, o Deus que me ajudou a matar o leão e o urso é o mesmo Deus que hoje me vai dar a vitória sobre este gigante. O rei Saul, vendo a fé dele e a coragem, disse assim: bem, queres lutar? Muito bem, sim senhor. E então mais disse: olha, mas mete a minha armadura. E David tentou pôr a armadura de Saul no seu corpo e nem conseguia até mover-se. Tirou a armadura para fora, pegou na sua funda que tinha com 5 pedras no rio e foi para lutar contra o gigante. O gigante, quando viu David com uma funda, com um pau, olhou para ele e até se riu: tu vais lutar contra mim com uma funda? Hoje vais morrer. E vai David assim: tu vens comigo com uma lança, com um escudo. Eu venho a ti em nome de Deus. Deus me vai dar a vitória hoje. Ele pegou na funda, meteu a pedra lá na funda, lá fez aquilo que fazia antigamente, lançou a pedra e a pedra foi guiada por Deus, tocou na única parte que estava descoberta, era a testa. A pedra caiu na testa, o homem caiu no chão. David correu, pegou na espada do gigante e matou o gigante. Cortou na cabeça. A fama de David subiu eternamente. Ninguém
queria lutar contra o gigante e um jovem com fé matou o gigante. As senhoras são boas, mas às vezes fazem erros, irmãos. Desculpe, senhores. David veio da guerra e as mulheres começaram a cantar assim: Saul matou 1000, mas David matou 10.000. O rei Saul ouviu aquela cantiga, ficou tão zangado, começou a pensar: o que é que lhe falta afinal? É o rei? Mais nada. E o homem começou a pensar que David queria o seu lugar. E tentou matar David. Secretamente tentou matar David várias vezes. Finalmente ele pensou: bem, talvez se eu fazer outra maneira de matar. E então prometeu: olha, se tu matares tantos filisteus, eu dou-te a minha filha como tua esposa. Pensando ele, o inimigo é que vai matar David. Então David foi, lutou e matou 2 vezes o que o rei pediu. E o rei Saul deu-lhe a filha mais nova que tinha. Mas mesmo assim o homem tinha inveja de David. E publicamente chamou os generais e disse: este homem tem que morrer. E David andou vários anos, irmãos, a fugir com a sua própria família por causa do rei Saul, que o queria o matar. Os irmãos sabem que o livro de Salmos, a maior parte do livro de Salmos foi escrito pelo rei David. E sabe que as experiências que ele conta nestes Salmos são experiências que ele passou nas tribulações. Quem é que não sabe o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Quem é que escreveu este Salmo? Foi o rei David. Quem é que não sabe o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda sob o conselho dos ímpios, nem se tem o caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes que o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quem escreveu o Salmo foi o rei David. Quem escreveu o Salmo 46? O Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu auxílio no tempo oportuno. Quem escreveu o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente, descansa. Quem é que escreveu o Salmo 103? Bendize minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor e não esqueça eu de nenhum dos seus benefícios. Escrito pelo rei David. Quem é que escreveu o Salmo 121? Eu levo os meus olhos ao Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Quem é que escreveu o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem é que escreveu o Salmo 27? Espera no Senhor e anima-te, e Ele te fartará o teu coração. David viveu 1000 anos antes de Cristo ter nascido. 3000 anos depois, estamos aqui a ler os Salmos do rei David. Tem sido uma bênção para milhões de pessoas. É uma bênção para mim. Quando leio estas passagens, o meu coração é fortalecido. Deus me dá força. Deus ajuda. Vamos olhar para Jesus Cristo, irmãos. Quando ele nasceu, a Bíblia diz que o rei Faraó o queria matar. E José e Maria tiveram que fugir para a terra do Egito por causa disso. Quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia diz que os próprios vizinhos dele não acreditavam nele. E quando ele entrou na sinagoga e disse a eles: esta profecia é acerca de mim. Eles pegaram nele, puseram lá num monte, queriam um matar. E Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria pátria.
Os líderes da nação religiosa estavam todos contra Jesus Cristo. E Jesus os expôs e chamou-os hipócritas. Raça de víboras. Finalmente, os líderes religiosos pensaram em matá-lo e pagaram a um dos apóstolos para o trair. Foi Judas Iscariotes. Quando Jesus compareceu perante o tribunal, eles chamaram testemunhas falsas para condenar Cristo. Finalmente, não tendo nada que condenar, o sumo sacerdote disse: És tu o Messias, o Filho de Deus? Confessa agora para nós se realmente tu és essa pessoa. Ora, Jesus já tinha dito várias vezes que era essa pessoa. Mas eles queriam condená-lo. E então Jesus disse: é exatamente como tu tens dito. Eu sou essa pessoa. E então Jesus disse: não somente eu sou essa pessoa, mas eu sou a pessoa que o profeta Daniel profetizou que um filho do homem havia vindo do céu, uma nuvem, e vir reinar eternamente aqui na terra. Eu sou essa pessoa. Um dia vocês vão comparecer diante de mim. O sumo sacerdote pegou no seu vestido, rasgou, disse: ouviste o que ele disse? É réu de morte. Ele blasfemou. Ele confessou que realmente é o Messias, o Filho de Deus. Ele merece a morte. E então condenaram Cristo a morrer uma morte terrível, irmãos. Ele na cruz, e eles, em vez de mostrar respeito, estavam zombando dele e rindo-se de Cristo. E disseram a Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva aqui, mostra a nós que tu és o Filho de Deus, mostra o teu poder. Ora, irmãos, Jesus estava naquela cruz com propósito para salvar eles. Jesus não saiu daquela cruz, irmãos. Ele sabia que as profecias tinham de ser cumpridas. Uma vítima inocente, sem mancha. Tinha que morrer, pagar a dívida dos pecados do mundo inteiro. E Deus usou a maldade dos homens para que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse os mortos. E quem tem fé nele é abençoado. A maior bênção que eu tenho na minha vida, irmãos, foi o dia quando eu compreendi que Jesus era o meu Salvador. Que Ele me amava tanto que deu a sua vida na cruz para pagar pelos meus pecados. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmãos. Foi aceitar Jesus como meu Salvador. Nesse dia, Deus transformou a minha vida. Nasci de novo, espiritualmente. Os meus pecados ficaram completamente perdoados. Todos. Recebi o presente da vida eterna. E a promessa da ressurreição dos mortos fisicamente. E a promessa que um dia vou estar com Cristo e com todos aqueles que têm fé nele. Num reino eterno. Onde não há dor, nem morte, nem tristeza. Onde vamos reinar eternamente com o nosso Senhor no jardim do Éden. Deus transformou o mal nos homens na maior bênção para nós. Jesus é a maior bênção. Não me esqueço quando Daniel, que os irmãos conhecem, que vai em casa com a sua esposa, e de vez em quando ele diz assim: Pastor Eduardo, a maior herança como o pai me deu foi-me falar comigo que Cristo é o meu Salvador. Foi a melhor coisa que eu tenho. É saber que Jesus é o meu Salvador. Querido irmão e irmã, quando tu passares por tribulações e por problemas na tua vida, não permites que o inimigo ponha pensamentos maus na tua cabeça. E pensar que Deus não te ama, nem está interessado em ti. Não permites isso. Lembra-te que a Bíblia diz que todas as coisas trabalham para bem daqueles que amam quem? O Senhor. Lembra-te disso. E embora tu não compreendas agora
a razão que estás passando por isso. Um dia mais tarde, como José, mais tarde viu que vais ser. Os propósitos de tu passares por dificuldades na tua vida. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, que embora tenha passado por tribulações, e os irmãos conhecem bem, mas quando vejo uma jovem, um jovem, pessoalmente falando comigo, depois foi de morte, o facto que você tem esta fé e esta coragem, isto tem-me dado muita força para mim. Tem ajudado a minha fé espiritual. Eu dou graças a Deus por isso. Porque realmente Deus está usando a minha fraqueza para a sua glória. Para a sua glória. E pessoas compreendem que a fé não é só quando tudo corre bem. É quando a gente passa por tribulações. E nós ficamos firmes na nossa fé. O nosso irmão ali atrás estava a falar comigo esta manhã, falando das situações que eu estava passando. Eu compreendo. É difícil para ele. Mas eu tenho fé. E tenho força e está vindo cá à igreja com todas as fraquezas todas. Até a nossa irmã está aqui hoje, sabendo os seus problemas que tem na vida. Mas está aqui com fé. Portanto, querido irmão, não fique desanimado. Lembre-se de uma coisa, que todas as coisas trabalham para bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Ora, vamos então, queridos irmãos, pôr de pé e louvar o Senhor com o hino. Ora, vamos abrir a Bíblia então para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E começando no versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11. E começando no versículo 23, nós lemos o seguinte. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por todas as vezes que comeis este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine depois o homem a si mesmo, e assim comer este pão e beber este cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos juntarmos para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos junteis para condenação. Onde as más coisas, ordená-las-ei quando for. Muito gosto de comer imenso em inglês, por isso. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment. And the rest I will set in order when I come. Thank you. Para o Senhor Jesus Cristo deu dois rituais. Our Lord Jesus Christ gave us two rituals. O primeiro ritual é o batismo. Aqueles que já têm aceitado Jesus como seu Salvador devem se lembrar que Deus ordenou que você deve ser batizado para dar testemunho da sua fé. For those who have accepted Christ as their Savior, Christ has given us a commandment that we have to be baptized as a testimony of our faith. O outro ritual é a Santa Ceia que nós hoje vamos tomar, ordenada por Cristo Jesus, que foi feita quando ele estava celebrando a Páscoa dos judeus. The second ritual that we're going to celebrate is the Lord's Supper, that Jesus commanded when he was celebrating the Passover of the Jews. O pão que vamos tomar representa o corpo de Cristo. The bread that we're going to partake represents the body of Christ. It was his body that was punished on our behalf. O corpo de Cristo que foi martirizado e crucificado por causa de nós. O copo que nós vamos tomar representa o sangue de Cristo, não o sangue de animais. Porque o sangue de animais apontava para o sangue de Cristo. Jesus fez só um sacrifício, foi suficiente, é um sacrifício perfeito. E esse copo representa o sangue que ele bateu naquela cruz por nós, que tem o poder para nos purificar completamente dos nossos pecados e trazer um perdão completo para cada um de nós. The cup that we're going to partake represents the blood of Christ. In the Old Testament it was the blood of animals, but in the New Testament is the blood of Jesus Christ. Made one time sufficient, perfect in every way. That's the power to bring complete purification of our sins and to give us the gift of complete forgiveness and salvation. Quem é que está qualificado para tomar Santa Ceia? São aqueles que têm fé. Se você não tem fé, que Jesus é o seu Salvador,
também não vale a pena estar a tomar um ritual que você não acredita. Este ritual é para quem tem fé. This ritual is for those who have faith. If you don't believe in your heart that Jesus Christ is your Savior, why would you be taking a ritual that you don't believe in? It's for those who have faith. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. The Bible says without faith, it's impossible to please God. You have to have faith. How should we celebrate the Passover, the Lord's Supper? With faith, adoration, gratitude for what He did for us. Como é que nós vamos celebrar a Santa Ceia? É com fé, com amor, com gratidão e adoração, com muito respeito. Reparem que Jesus, e a palavra de Deus nos avisa, que antes de tomarmos a Santa Ceia devemos cada um examinar-nos a nós próprios. Notice that the Bible says that before we partake of the Lord's Supper, we should examine ourselves. If there is sin in our lives, we need to actually go before God, repent and ask for forgiveness. Se realmente há pecado na nossa vida, e estou falando aos cristãos, Deus quer que a gente confesse os nossos pecados, nos arrependemos. E Deus promete perdoar. É a sua promessa. Mas eu vou dar um tempo para cada um de nós aqui meditar e ver se realmente há coisas na nossa vida que não estão boas. Para a gente se arrependermos e confessarmos. E Deus promete perdoar. Vamos então pregar nossas cabeças ao Senhor. Querido Pai, obrigado pela tua promessa, que lemos em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Thank you, Lord, for the promise in 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Portanto, vamos então tomar o pão que representa o corpo de Cristo. Será que todos já têm este está aqui? You don't have one? Paulo, dá. Se alguém não tem, por favor, diga. Portanto, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, portanto, o Senhor Jesus Cristo, então depois que saciado, tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, after supper, He took the bread and said, this bread is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Eu vou pedir ao Luís Representantes para que a benção sobre o pão. Pai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio e a oportunidade de estar aqui, Senhor, sendo parte, ó Pai, desta ordenança, Senhor, que Tu nos mandaste fazer, em memória de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque só Tu tens o poder de transformar o mal dos homens em bem, Senhor. E esta foi a maior bênção que nós podemos receber, Senhor, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, através, ó Pai, do sacrifício feito naquela cruz, ó Pai, pelo Teu Santo Filho, Senhor, que entregou o Seu corpo, ó Pai, para ser mutilado e quebrado, ó Pai, pagando pelo pecado de todos nós, Senhor. Por isso estamos eternamente gratos, ó Pai, e é no nome do Teu Santo Filho
que eu te agradeço. Amém. And follow nos livros, depois nós podemos tomar. I'll say in both languages, and we all can partake. This bread is my body, which is broken for you. This mundo e remembrance of me. Este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vou pedir ao nosso irmão, então, José Costa, para pedir a bênção sobre o cálice. Estamos dados por estarmos aqui e pelo privilégio que nos deste em participar neste mandamento. Sei com todos aqueles que não se sentem bem, que têm dificuldades, que têm problemas. Tudo, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Sei com cada um, dá-lhe a cura, dá-lhe a força, dá-lhe o ânimo, dá a todos aquilo que cada um precisa, mas principalmente a vontade de olhar para ti com humildade, de reconhecer que só tu és tudo aquilo que precisamos. E por isso eu te agradeço pelo sacrifício feito naquela cruz, pelo sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. E se há aqui alguém que ainda não tem esta certeza, Senhor, toca no seu coração, na sua mente, e dá-lhe esse privilégio para que possa juntar-se a nós e assim participar deste mandamento. Por isso eu estou grato e é no nome do teu Filho que tudo te peço e agradeço. Amém. Portanto, o Senhor Jesus Cristo então tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ took the cup and said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. Vamos cantar o hino que fala acerca deste trabalho que Jesus fez por nós. Vamos pôr de pé. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us until we meet again. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo seja connosco. Amém. Amém.